Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, quarta-feira, 25 de setembro de 2024, nosso devocional diário está em Tito, capítulo de número 3. Paulo continua dando aqui as suas ideias a Tito de como um cristão deve ser, tá? Aqui mostrando a ele como deve ser a vida de cada um de nós. Ele começa nesse capítulo 3 falando da sujeição aos governantes e autoridades, que devemos ser obedientes, e fala para não caluniarmos ninguém, sermos pacíficos, amáveis e mostrarmos sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Em tempos de eleição, como os que estamos vivendo, eleições municipais, o que nós estamos vendo é muita gente caluniando, muita gente, inclusive os cristãos fazendo isso. Que coisa que não deve ser feita, que nós possamos ser cristãos independente da época que estamos vivendo, é o que Paulo está dizendo aqui. Muitos, infelizmente, deixam o cristianismo de lado nessa época de campanhas e não é bom que assim seja. Paulo está dizendo que aqueles que fazem isso era dessa maneira. O versículo 3 diz: nós também éramos insensatos e desobedientes, mas vem a graça de Deus, e a graça de Deus ela se manifesta salvadora a todos os homens. Veja que doutrinas maravilhosas Paulo vai trazer a partir do versículo de número 4. Ele primeiro diz quem nós éramos quando vivíamos em pecado, mas quando se manifesta a bondade e o amor de Deus pelos homens, da parte de Deus nosso Salvador, ele vai dizer que isso acontece não por causa de algum ato praticado, não pelas obras, mas por causa da misericórdia de Deus. Ele nos salva pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo nos regenera para que nós possamos entender quem é Cristo. Ele abre os nossos olhos para isso. E aí, quando somos regenerados, podemos sim, pela misericórdia, pela graça de Deus, vir até Cristo. E ele está mostrando que isso não vem pelo que nós praticamos, porque isso foi feito por Deus antes da criação, antes da fundação de todas as coisas, em tempos eternos, como ele vai dizer em outro lugar. E ele diz que ele derrama generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Espírito sobre nós. E o que ele faz? Ele fez assim a fim de que, justificados pela sua graça, diz o versículo 7, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E no 8 ele diz que nós somos assim para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Veja que Paulo está aqui trazendo um resumo da doutrina da salvação, como ela acontece. O Espírito Santo nos regenera, isso vai fazer com que nós vamos ser justificados por Cristo. Isso não vem de nós, é por pura graça, justificados por sua graça, como ele vai dizer aqui. E a partir do momento que isso acontece, agora nós vamos nos empenhar na prática das boas obras. Você consegue entender isso? Consegue absorver isso dessa maneira? Assim, a glória é toda exclusiva para o nosso Senhor, para o Deus bendito e poderoso que nos salvou pela sua graça maravilhosa. Paulo vai orientar a Tito aqui também, dizendo a ele que aqueles que provocam divisões é para serem advertidos uma e duas vezes, e depois disso é para ser rejeitado, porque por si mesmo essa pessoa está condenada. Veja bem que Paulo ele está determinando aqui, advirta alguém que está causando divisão, alguém que está causando dificuldades na igreja, uma, duas vezes, mas quando passa disso, essa pessoa já está pervertida, está perdida em pecados, é o que diz o versículo número 11, e por si mesmo já está condenada. Paulo vai terminar aqui a carta mandando saudações ali a Tito, falando para que ele enviasse a Ártemas e Tíquico assim que possível, né, para encontrar com ele em Nicópolis. Ele manda saudações ali dos irmãos que estão com ele, que amam a fé, e ele vai dizer que quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Assim devemos viver, que nós aprendamos a nos dedicar às práticas das boas obras, porque essa é a evidência de que realmente fomos justificados pela graça maravilhosa. E isso para quê? Para que nós possamos suprir as necessidades diárias e não sermos improdutivos, que nós possamos produzir frutos para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe este dia e a paz do Senhor.